Quais são os 10 melhores pilotos da Fórmula 1 de 2025 segundo os próprios pilotos? Depois da Fórmula 1 ter soltado a lista dos top 10 pilotos do ano segundo os chefes de equipe, agora eles soltaram a lista dos top 10 segundo os próprios pilotos. O melhor piloto do ano foi Max Verstappen, muito ponto por conta da retomada dele no segundo semestre, ter ameaçado um título que estava praticamente perdido, né? No final não ter conseguido ele por só 2 pontinhos. Em segundo lugar, Lando Norris, que apesar de ter sido campeão e ter uma retomada no segundo semestre muito boa, tomou um apavoro, não podemos negar, de Max Verstappen, além do que as Papaya Rules deram uma mexida ali nessa moral dele para não ter ficado em primeiro lugar, segundo os pilotos e os chefes de equipe. Em terceiro lugar ficou George Russell, que pra mim, uma salva de palmas pros pilotos, porque o George Russell mandou bem demais esse ano, fez pole, venceu o GP, levou a Mercedes pra frente, carregou a equipe no ano e merece sim estar em terceiro lugar, porque em quarto ficou o Oscar Piastri, que pra mim não merecia estar em terceiro, porque tava liderando o campeonato, era pra ter sido campeão tranquilo, só que derreteu no segundo semestre, principalmente depois de Monza, daquela ordem de equipe das Papaya Rules, mexeu muito, ele não era um homem de gelo, mas parece que o homem de gelo derreteu. Em quinto, Charles Leclerc, que pra mim também muito certo, apesar de várias dificuldades da Ferrari, o Leclerc carregou a equipe em quinto lugar. Em sexto lugar, o seu ex-companheiro de equipe, Carlos Sainz, que teve um ótimo segundo semestre, mandando muito bem na Williams, mesmo com um começo de ano muito ruim, teve pódio no Azerbaijão, o Carlos Sainz mandou bem demais esse ano. Em sétimo lugar, pra mim uma surpresa, assim como na lista dos Team Principals, Jovem Alonso, que ficou em décimo no campeonato de pilotos, carregou a Aston Martin, a gente sabe que o Stroll não ia fazer isso, mas ele tá em sétimo aqui, na frente de outros pilotos, mostra que o Alonso mandou muito bem esse ano, é um ótimo piloto, mas tem um networking bom demais com todo mundo. Em oitavo lugar, Alex Albon, que não estava na lista dos Team Principals, mas está aqui, pra mim muito justo, porque teve um ano muito bom na Williams. Em nono lugar, Oliver Berman, sendo o melhor novato do ano, segundo os Team Principals e também segundo os pilotos. E em décimo lugar, o Isaac Hadjar, fechando essa lista na décima colocação. Só um detalhe é que o Albon tá na lista dos pilotos e não tá na dos Team Principals, e o Hülkenberg tá na lista dos chefes de equipe e não tá na lista dos pilotos. Pra gente fechar, 3 nomes que não estão nessa lista também: Lewis Hamilton, que ficou em sexto lugar no campeonato de pilotos, só que teve um ano muito difícil na Ferrari. O menino Kimi Antonelli, que apesar de ter conseguido pódio esse ano no Brasil e muitos resultados ótimos, ficou na sétima colocação no campeonato de pilotos e não conseguiu estar nessa lista. E nosso menino Gabriel Bortoleto, que teve alguns altos e baixos no ano, mas em geral brigou roda a roda em classificações, em corridas, na disputa com o seu companheiro de equipe, que é o Hülkenberg, que tá bom demais. Então, apesar de um ótimo ano do Bortoleto, ainda não foi suficiente para estar nessa lista, mas no ano que vem, com certeza, ele vai estar.